objetivos educacionais, de forma a fomentar os jovens profissionais que compõem a comunidade de adultos, tá? Ele é uma iniciativa que não vem do Brasil, uma iniciativa internacional. Então, a gente tem comunidades internacionais tanto nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no México também, que está começando agora, e na Austrália também, que já tem bastante tempo, além de outros lugares que estão aparecendo aí no mundo. E a gente começou o YPP aqui no Brasil em 2016. Então, o que é a nossa missão? Né? A nossa missão é motivar os jovens estudantes a se tornarem profissionais da área de adultos, encorajar a participação deles em atividades relacionadas aos adultos, proporcionar esse contato, né, entre os jovens profissionais e os sêniors, e criar essa rede de networking, né, entre os jovens e os sêniors também, e os profissionais do Brasil. Identificar os futuros líderes e ser também referência nacional e internacional no desenvolvimento desses jovens, para a comunidade de adultos brasileira. Então, aqui eu vou falar um pouquinho nossa retrospectiva dos últimos 2 anos que a gente fez. A gente fez diversas visitas técnicas, tá? No ano de 2018, 2019, tanto na Paipo, na Tenares, no próprio CNCL da Transpetro. A gente também conseguiu, com parceria na PUC-Rio, dar bolsas de pós-graduação para 4 alunos que estão estudando hoje na pós-graduação. A gente fez também um concurso, né, no Rio Pipeline, que a gente fez uma competição de vídeo que chamou de YP Play, e que o vencedor ganhou uma passagem para Calgary, no congresso que vai ter no Canadá esse ano. Hoje em dia a gente tem mais de 1.000 membros inscritos no nosso site, com mais de 2.000 seguidores no LinkedIn e aí mais de 400 também no Instagram. Então, um pouquinho das nossas fotos aí do que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Umas fotos de visita, umas fotos de congresso no Rio Pipeline, isso aqui foi no PTC em Berlim, e outras visitas técnicas que a gente fez. Então, gente, aqui no final eu só coloco o link da nossa pesquisa para a gente fazer essa pesquisa mesmo para saber de vocês o que vocês estão achando, o que vocês querem ver nos próximos, se vocês querem palestrar, se vocês têm vontade de mostrar algum trabalho, o que vocês fazem hoje em dia, vocês acham que é relevante à comunidade, vocês também podem colocar nessa pesquisa, tá? A palestra de hoje, ela tem uma ferramenta que o Luiz vai usar junto, que é uma planilha. A gente mandou o link no LinkedIn e também nos grupos do WhatsApp. Se vocês não pegaram ainda, a gente vai mandar no chat do Teams, tá? O link do WeTransfer, e vocês podem baixar essa planilha, que o Luiz vai usar como ferramenta, tá? Mas, em todo caso, eu peço também, por gentileza, se vocês puderem responder, a pesquisa ajuda bastante a gente. Luiz, eu vou parar de compartilhar aqui. Você pode puxar aí para você, tá bom? A apresentação. Boa apresentação. Legal. E obrigado novamente. Obrigado. Entrou aí? Foi a apresentação? Apareceu. Tá, ok. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite do YPP. Pessoal aí do Bernardo e do Bruno. Muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui, que eu tentei fazer ela curta, dentro do que foi pedido, de 40 minutos, mas infelizmente não consegui. Vou tentar fazê-la um pouco descontraído aqui, né, num clima mais jovem, se possível. E a gente, como o Bruno falou, né, disponibilizou uma planilhazinha que eu vou usar rapidamente, não vai ser durante muito tempo não, mas se vocês quiserem acompanhar, para quem baixou, pode ser interessante. Então, como a gente falou aqui, né, a gente vai trabalhar com uma simulação termohidráulica de dutos para apoio à operação. Foi o foco dessa semana, né? O que vai ser trabalhado. Bom, a gente fala o tempo inteiro, né, simulação de dutos. Pelo menos eu e o nosso grupo, né, a gente fala, vamos fazer simulação, já fez a simulação, mas o que é simulação, afinal de contas, né? O que é isso? Né? Pode ser muitas coisas, né?
Pode ser, por exemplo, simulação de dutos, quando você quer fazer um estudo de flexibilidade, avaliar cargas que uma tubulação tá sujeita, para fazer um estudo de ancoragem, de suportação. Bom, não é disso que a gente vai falar, tá bom? E você também pode ter simulação de dutos, né? Por exemplo, uma área muito interessante, que é uma área de interação fluido-estrutura. Você tem, tipo, um riser e tem o escoamento do mar passando por fora, o escoamento por dentro. Isso aí gera um monte de esforço. Também não é disso que nós vamos falar, né? Por fim, você também pode querer analisar o teu empreendimento de dutos, né? Simular, fazendo uma análise de risco, o que esse empreendimento, né, pode acarretar para populações em voltas, que é tipicamente um estudo de órgãos ambientais, né? Também não é esse tipo de simulação, tá? O que a gente vai falar aqui é o que a gente corta no meio, que é a simulação termohidráulica de dutos, né? E é uma simulação visando analisar o comportamento dessas principais variáveis do processo, do pessoal que controla esse processo, né? E esse pessoal está no ramo de transporte de fluido em dutos, né? E eles controlam, principalmente, mas não exclusivamente, vazão, pressão e temperatura, né? E por que se controla isso? Por que você, na operação, você tem esse foco, né? Porque, como eu falei aqui, né, nessa semana, o foco é controlar, operar o nosso negócio, que é transporte de fluido em dutos, né? E, como um negócio, vamos dizer assim, né, olhando desse ponto de vista, você tem que verificar o seu balanço de caixa, você tem que controlar as suas receitas, despesas e o que está influenciando nas suas vendas, né? E essas variáveis, desse ponto de vista, estão diretamente ligadas a isso, né? A vazão que você tem no teu duto representa o volume movimentado num período de tempo, e esse volume movimentado é o que vai dar a tua receita do teu negócio, né? A pressão representa basicamente a energia que você colocou no teu sistema para fazer esse transporte. É uma parte que pode ser grande parte da sua despesa, né, do seu negócio. E a temperatura, por interferir, né, em propriedades do teu fluido, ela interfere no quanto você pode ou não transportar e um resultado da sua operação, né? Então, o pessoal de controle da operação de dutos, ele tem esse foco nessas principais variáveis, mas não só essas, né? A gente está dentro da semana de operação, né? Mas a simulação de dutos ela atende a diversas outras áreas, né? Ela está presente desde o início de um projeto de dutos, na parte conceitual do projeto, né, de um novo duto. Você também utiliza a simulação termohidráulica, e aí eu começo a cortar, já por falha minha aqui, a termohidráulica do meio dessa simulação, né? Quando você precisa fazer expansão, um projeto de expansão de um duto, aumentar a capacidade desse duto, né? No mais comum das vezes, você quer avaliar a condição operacional de um duto, quando esse duto, por exemplo, muda o produto, muda o elenco, muda uma condição de operação. Uma parte muito importante, uma exigência do RTDT, né? Você realizar o treinamento dos seus operadores. Você faz isso basicamente em simuladores computacionais, simuladores termohidráulicos. E aí vai diversas outras aplicações, como detecção de vazamento, procedimento de partida e parada, né? Analisar os teus equipamentos. A aplicação é muito grande dentro da área de dutos, né? A nossa simulação termohidráulica. Bom, e como é que a gente faz esse controle? Como é que a gente analisa isso? Como é que a gente equaciona? Bom, transporte de fluidos, né? O escoamento de fluidos, escoamento interior, no interior de um duto, é o que a gente chama de escoamento interno, né? É um fenômeno basicamente estudado pela mecânica dos fluidos e regido por leis, né, que a gente chama de leis de conservação, né?
e algumas outras equaçõezinhas também que fazem parte, mas principalmente as leis de conservação de massa, quantidade de movimento e energia, que já foi apresentado, inclusive, na semana passada aí pelo Dr. Murray, né? Eu vou repassar rapidamente aqui, sem entrar em detalhes, ninguém precisa se assustar com isso, né? Porque a gente conhece essas leis, né? As leis, por exemplo, a equação de conservação de massa, né? Diz que a massa de um sistema não varia com o tempo dentro da mecânica clássica, né? Só que aí a gente esbarra num problema, né? Essa lei é para um sistema de partículas, né? E quando eu estou analisando o meu problema, o que eu quero controlar? Eu quero controlar o meu duto, eu não quero controlar um sistema de partículas específico, eu quero controlar o que está dentro do meu volume do meu duto, né? Eu quero o controle daquele meu volume. Quando eu passo essa formulação que é feita, que a gente chama de sistema, para uma formulação dentro desse meu volume do meu duto, né? A gente tem que fazer umas transformações matemáticas e a gente sai dessa equaçãozinha bonitinha para uma equação de diferencial parcial, né? Onde aparecem derivadas temporais aqui, derivadas espaciais agora, porque eu estou no meu espaço tridimensional, né? E eu tenho massa específica e componentes da minha velocidade, né? Dá para ver meu mouse aí ou não? Dá sim. Beleza. Tá, ok. Então, complicou um pouquinho, né? Já é uma equação difícil, né? Mas não é só ela, né? A gente tem também conservação de quantidade de movimento, né? Também é conhecida, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, ou um pouquinho melhor, né? A resultante das forças é igual a massa vezes a variação da quantidade de movimento, né? E aí você tem, essa já complica, porque essa é uma equação vetorial, né? Tanto força como velocidade são vetoriais, então aqui não é uma equação única, é uma equação, são 3 equações, quando a gente passa para o nosso espaço, né? E essa daqui é simplesmente uma das equações já transformadas para uma das coordenadas espaciais, né? Se a gente for na coordenada x, por exemplo, onde eu tenho derivadas parciais multiplicadas pela minha massa específica, que faz parte da equação da conservação de massa, né? Ela é um coeficiente dentro dessa equação. E aqui já aparece pressão, como eu estou falando aqui, forças, né? Forças sobre áreas, então aparece a pressão aqui também. Aparece um termo aqui que está ligado à viscosidade, né? Já começa a complicar bastante. E como eu tenho velocidades e massas específicas, que também aparecem na minha equação de conservação de massa, né? Essas coisas começam a ficar acopladas. E eu, junto com a minha equação da energia, que é mais difícil de entender, né? Está ligada à variação da conservação da energia no meu sistema, relacionada à taxa de calor e trabalho, né? Formulada dessa forma. E pode ser escrita, né? Ela pode ser traduzida de um sistema para o nosso duto, né? Para o nosso volume de controle, também numa equação diferencial parcial, onde novamente eu tenho coeficientes aqui, a minha massa específica, a minha pressão, e ela pode ser escrita de diversas formas, pode ser relacionada com energia interna, como está aqui, como entalpia, como temperatura. Ela tem diversas formas de você trabalhar essa equação. Aqui tem um termo conhecido, né? Que é a condutividade térmica ligada à transferência de calor por condução. Bom, essas equações todas aí são as equações que regem, né, esse meu problema em si, né, de escoamento de fluidos, né? Só que a gente tem mais um probleminha, essas equações gerais, né, que aparecem lá variáveis como a pressão, as coordenadas, as componentes da minha velocidade, temperatura, ou energia interna, ou entalpia, mas também estava aparecendo massa específica, condutividade térmica, viscosidade, e essas outras propriedades, né, elas normalmente variam com pressão e temperatura, que fazem parte do meu conjunto, né, do meu sistema de equações. Ou seja, aqui eu tenho um sistema que tem mais variáveis do que
equações, e para fazer o fechamento do meu sistema, eu tenho que introduzir essas relações. Quando eu estou falando da massa específica em função da temperatura e pressão, é o que a gente chama da nossa equação de estado, né? Então, eu preciso dessas outras equações para fechar esse meu sistema de equações diferenciais, parciais, não lineares, muito complicado, né? Primeira coisa, a gente não tem uma solução analítica desse nosso sistema. E aí, como é que eu faço para resolver isso, né? Eu apresentei aqui 3 abordagens, né? Estabelecer premissas simplificando o nosso fenômeno físico. Eu estabeleço premissas lá para simplificar aquilo, vou restringir a minha aplicação também. Ou eu ataco com soluções numéricas, aquelas equações quase que naquela forma geral, né? Com ferramentas extremamente poderosas, ou eu trabalho, de repente, com uma combinação dessas 2 abordagens. Tá? Bom, primeiro, né, a gente tem vários especialistas aí na área, né, em fazer esse ataque pesado em cima do nosso problema com as equações tridimensionais naquela forma geral, né? Tipicamente são problemas que a gente chama que são atacados por CFD, né? Computational Fluid Dynamics, e eles abordam principalmente problemas com geometria extremamente complexas, que a gente tem que interessados em ver o detalhe do escoamento, né? O que a gente faz, por exemplo, para melhorar a performance de equipamentos, né? Em situações bem complexas. Mas o nosso problema aqui de escoamento em dutos, se a gente olhar a nossa geometria básica, quando a gente está com o fluido escoando no duto, né? Ele está escoando dentro de uma geometria bem simples, né? Que tem quase um cilindro, né? Se a gente pegar um tubo, que tem uma simetria angular aí, né? E que tem uma característica bem interessante, que o comprimento, né, o nosso comprimento, a gente tem uma razão de espectro aí, o nosso comprimento é muito maior do que o diâmetro. E as nossas variáveis, né, o comportamento principal delas, a gente quer observar ao longo do comprimento, porque a gente está interessado em transportar o nosso fluido de um ponto ao outro, né? E o que acontece ao longo desse comprimento, né, é o que basicamente leva à nossa necessidade de controle. E quando a gente tem uma situação dessa, a aplicação das ferramentas CFD fica um tanto dificultada, porque fica muito carregado esse trabalho, né? Não é das mais indicadas para essa abordagem. A gente também pode estabelecer premissas simplificando o fenômeno físico. A gente pode olhar o fenômeno físico, por exemplo, e começar a questionar. Vem cá, esse escoamento aí é um escoamento multifásico ou monofásico? Né? Ele tem alguma simetria espacial? Eu consigo reduzir essa análise em termos de dimensões espaciais? O meu fluido ele é compressível, incompressível? Ele tem uma situação nesse meu escoamento que eu posso caracterizar como um regime onde as coisas não variam com o tempo, essas variáveis não variam com o tempo, variam ao longo do espaço, mas não variam com o tempo, é um regime permanente ou transiente, né? A minha variação de temperatura tem algum impacto no meu fenômeno físico? Então, eu posso trabalhar com diversas perguntas desse jeito e tentando simplificar o meu problema e encaixar a minha situação real dentro dessa minha abordagem, né? E aí a gente tem várias equações que a gente tem a solução analítica a partir dessas abordagens. Ou a gente pode fazer uma combinação das duas. A gente pode estabelecer algumas premissas simplificadoras, né, que ainda não me levam a equações que eu tenho solução analítica, eu preciso de uma solução numérica. Né? Bom, como a gente está na Operations Week, né, vamos focar nas soluções que são mais aplicadas ao nosso problema de escoamento em dutos, principalmente em dutos de transporte, né, que trabalham, na maioria das vezes, com escoamentos monofásicos, e aqui eu deixo a abertura para o pessoal, principalmente da área de EIP, aí, que trabalha em outro mundo, trabalha no mundo multifásico, né, para fazer uma futura apresentação.
Então, aqui na nossa área, eu vou focar nessa abordagem monofásica, né? A gente trabalha, como eu falei, com muitos bons resultados quando a gente faz uma abordagem unidimensional, mas eu quero trabalhar ainda com sistemas mais genéricos que abordam regimes, avaliar regimes, né, de operação permanente transiente. E aí, aquelas equações eu consigo transformar em equações um pouco mais simples, né? Uma das formas, tem várias formas da gente montar essas equações, e aqui seria uma das formas, né? Onde eu tenho variações somente numa coordenada espacial, só aparece essa coordenada espacial aqui, né, nas minhas equações, e mantendo as derivadas, né, temporais, as variações no tempo. Bom, essa equação nessas formas aqui também, a gente não tem solução analítica, a gente precisa atacar esse problema de forma numérica, né? Então, essas equações, esse sistema de equações diferenciais, a gente precisa atacar ele através de modelos, né, de solução numérica, e a solução numérica ela passa por diversas etapas, né? Eu tenho que transformar primeiro aquelas equações diferenciais parciais, aqueles diferenciais, aqueles infinitesimais, em diferenças discretas, né? Então, eu pego meu domínio espacial e divido ele, e aquelas infinitesimais eu transformo em diferenças discretas aqui, tanto no espaço como no tempo, eu avanço no tempo, né? E aí eu começo a entrar num mundo enorme de trabalhos, de soluções, de técnicas, né? de discretização, de aplicações de volumes finitos, diferenças finitas, quando eu faço discretizações espaciais, modelos de Crank-Nicolson, né? Por aí vai. Aí eu tenho meu sistema de equações diferenciais, de equações algébricas, porque basicamente eu vou transformar aquelas minhas equações diferenciais, aquele sistema, num conjunto de equações algébricas que eu preciso resolver quando eu termino de fazer essa discretização. E aí eu tenho técnica de transformar esse conjunto em matrizes, e aí eu tenho técnica de soluções de matrizes. Eu começo a ter problemas quando eu faço isso de erros numéricos, né? Chamar de, por exemplo, de fusão numérica. Eu tenho método de tentar solucionar isso. Tem que olhar de estabilidade, convergência. É muita coisa, né? Para você analisar esse problema. E aí, depois de tanta coisa, eu chego à conclusão, eu não quero encarar essas coisas. Tá? Eu já sei desses problemas, eu vou comprar algo pronto. Tá? Eu vou comprar um simulador que faça isso tudo aí para mim, alguém já quebrou a cabeça, e vou pagar por isso. Né? E quando você vai resolver pagar por isso, você tem que tomar cuidado no que você vai pagar. Né? Você precisa saber o que comprar. E aí você vai fazer o seguinte, vamos dos mais complexos para os mais simples, né? Por exemplo, né, você ainda está num problema multifásico transiente. Então, você tem algumas ferramentas que você, tradicionalmente no mercado, não estou aqui fazendo propaganda, não são os únicos, nem os melhores, nem os piores. Estou fazendo alguma apresentação, fazendo uma pesquisa, você pode me ajudar a acrescentar outras linhas aqui nessas tabelas. E esses programas aqui são os programas intensivamente usados aí pelo pessoal da EP, né? A gente tem programas também multifásicos que trabalham em regime estacionário, né? Multifásico, um escoamento multifásico em regime permanente é uma coisa complicada de você caracterizar, mas você tem, através de situações médias, né? Você tem como caracterizar e aplicar isso e ter uma aplicação, uma gama de aplicação de problemas que você resolve com esse tipo de softwares, né? De simuladores. E tem simuladores, né, que são grandemente utilizados aqui no que eu vou falar na semana de operação aqui, né, na operação de dutos de transporte. Tem vários programas no mercado, né? Novamente, não estou fazendo, não é que o primeiro nem o último seja o melhor ou o pior, é simplesmente uma
para quem vai ficar com essa apresentação, que já tem um ponto de partida aí de uma pesquisa do que eu quero comprar. São simuladores unidimensionais que trabalham em regime permanente transiente, monofásico, apesar de alguns trabalharem com a situação que foi apresentada aqui já, né, de slack flow, né, de abertura de colunas, onde você tem o escoamento em que parte do duto está ocupado por vapor e parte por líquido, que caracterizaria um escoamento bifásico, né? Mas eles são monofásicos. Bom, não tem dinheiro para comprar, né? Aí complicou, não tem dinheiro para comprar, eu tenho que pegar e resolver o meu problema, né? Tem que fazer aquela nossa solução in-house. Bom, vamos lá aplicar a nossa solução in-house, então, né? O que eu preciso fazer para aplicar a minha solução? Bom, primeiro eu preciso saber o que eu vou simular, qual é o meu duto, né? Quais são as características do meu duto. Eu tenho que levantar todas as informações necessárias para eu fazer a minha análise termohidráulica do meu problema. Por exemplo, eu preciso ter informações da minha geometria, né? Como é que é o meu perfil de elevação ao longo do comprimento? Como é que o meu diâmetro varia ao longo do comprimento? Minha espessura? Eu preciso definir minha geometria. Quais são os equipamentos que estão envolvidos? Eu tenho bombas. Eu tenho que trabalhar e levantar minha curva das minhas bombas. Eu tenho válvulas, tenho um monte de equipamento lá que eu tenho que caracterizá-los, pegar as informações, coletar e, de alguma maneira, dependendo do simulador que eu estou trabalhando, inserir essas informações dentro do simulador, né? Eu não posso esquecer do mais importante, que é a razão de eu estar aqui, que é o meu fluido, né? Que eu tenho que transportar esse fluido e eu tenho que caracterizar ele. Então, eu vou tentar fazer um problema simples aqui para vocês, né? Para a gente tirar algumas informações e conclusões rapidamente. Então, exemplificando, novamente, eu tenho um duto de 32 polegadas de diâmetro, esse é o diâmetro nominal, tem uma espessura, tá? 182 quilômetros de comprimento, tem o perfil dele, tem as minhas bombas, tem o meu produto tudo caracterizado, né? E tem o meu simulador, né? Feito em casa, né? Que ele tem uma interface gráfica, né? Onde eu clico nos meus elementos para... Não tem isso não, pessoal. Infelizmente, o feito em casa, né, é aquele que a gente chama de queixo duro, né? É aquele que dá para o gasto, né? Esse planilhazinho que o Bruno falou aí no início, quem baixou, quem quiser baixar, e seguir rapidamente, eu não vou me explorar ela muito não, mas só a gente fazer umas continhas, tá? Bom, e o que eu quero com isso? Eu quero fazer uma conta simples. Nesse meu duto, nesse meu sistema que eu especifiquei, tá? Eu quero calcular a vazão quando eu estiver operando com aquele produto, com 3 bombas principais ligadas. Por quê? Porque ele tem 2 bombas boosters aqui, 2 bombas auxiliar, que puxam de um tanque aquele meu produto. Tenho 4 bombas aqui, sendo uma delas reserva, né? Eu tenho 3 bombas aqui principais operando. E ele vai mandar 182 quilômetros depois pelo meu duto de 32 polegadas e eu vou receber no outro extremo, né? Eu quero saber a vazão para esse produto quando eu tiver uma booster ligada e 3 principais trabalhando. Depois disso, a gente vai fazer algumas continhas rápido, muito rápido, só para a gente ter ordem de grandeza de números, tá? Que vai ser, com essa vazão que a gente calcular, qual vai ser a movimentação dentro de um mês, se a gente considerar que o duto opera determinado período de horas, por exemplo, 20 horas durante o dia, né? Durante 30 dias, qual vai ser essa movimentação? Uma continha rápida, né? Se eu estabelecer um custo de energia elétrica industrial padrão, por exemplo, de 0,24 reais o quilowatt-hora, né? Quanto é que seria esse meu custo de energia? E a gente vai fazer uma continha rápida também, qual é o custo desse metro cúbico movimentado nesse meu sistema, né? Continha rápida à mão que a gente vai fazer depois, né?
Bom, como eu falei, né, eu passei a planilhazinha para vocês, que é uma planilha Excel. Tá? Se vocês instalaram, não sei se vocês instalaram ou não instalaram, né, se a gente não tivesse nessa situação de coronavírus, eu estaria vendo aí todo mundo, mas eu não estou, infelizmente. E eu vou trabalhar o seguinte: esse daqui é meu simulador queixo duro feito em casa, tá? Que não é tão assim, ele tem uma certa sofisticação. Bom, aqui estão as nossas bombas. Né? Eu tenho a opção aqui, né, nas minhas ferramentas, de, se eu clicar nessas células e clicar na setinha para baixo, eu ligo e desligo, né, essas minhas bombas. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho a indicação de que as minhas bombas boosters têm uma ligada e outra desligada, que é o que eu quero. Né? E eu pedi para calcular a vazão com 3 bombas principais ligadas. Aqui está a indicação que eu só tenho 2. Então, eu vou aqui, ó, e vou ligar. Ok? Cadê o resto das informações? Eu falei que eu tive que levantar o meu perfil do meu duto, a curva de bombas, tive que levantar um monte de informação, característica do produto. Onde é que está tudo isso? Né? Já foi colocado nesse simulador. Eu já fiz esse trabalho para vocês, se vocês estão me seguindo. Tá? Por exemplo, né? Cadê o duto, o fluido? O fluido está aqui. Tá? Vou retornar. Nesse primeiro botão aqui, preenchimento inicial, né? Eu estou com um produto que tem uma viscosidade de 25,7, todo ele preenchido no meu duto. Tá? Esse meu duto ele tem um volume geométrico de 90 mil metros cúbicos, aproximadamente. Esse meu fluido aqui, ó, é essa massa específica de 882 e a viscosidade de 25,7, que é exatamente o que eu pedi para a gente calcular no exercício. Tá, ok? Cadê o perfil do duto? Já foi colocado aqui também. Né? Então, aqui, ó, diâmetro de 32, espessura, rugosidade, a cota de elevação. Já está todo o nosso perfil aí com um bom grau de detalhamento. Para sair dessa tela, quem clicou é só clicar no botão retornar. Né? E essas curvas das bombas também já foram inseridas aí. Tá? Nesse botão curva das bombas, eu tenho aqui as minhas curvas, tanto a curva de head, como a curva de potência. Tá? Essa daqui é a curva da minha booster, e aqui eu tenho a curva da minha bomba principal. Tá? Ela me dá um head aqui no shutoff, na vazão zero, em torno de 380 metros de coluna de líquido. Bom, estou com o meu sistema todo modelado aqui. Tá? Já entrei com o meu fluido, entrei com a minha bomba, meu perfil, meu diâmetro, tudo, já estou em condições de executar esse meu problema. Fazer o cálculo. Então, eu venho aqui, ó, no botãozinho executar e mando executar. Ele dá o fim de cálculo e aqui ele estabelece a minha vazão, olha. 2.868 metros cúbicos. Tá? E aí eu posso voltar lá para a minha apresentação. Posso voltar para a minha apresentação. E o que eu quero mesmo? Calcular a vazão, já calculei. Calcular a potência. Tem aqui, tem a potência aqui, ó, de cada bomba. Eu teria que somar essas potências. Opa, não, mas peraí, eu nem preciso fazer isso, porque aqui eu tenho, ó, botãozinho quadro resumo, né? E aqui eu já tenho nesse meu programinha já tudo pronto. Né? Já me dá a minha potência somada. Bom, pessoal, aí eu poderia continuar aqui, clicando em botão à vontade, tirando o número à vontade, mas está faltando alguma coisa, não está? Como é que está esse meu escoamento, hein? Como é que está esse meu duto? Como é que está a cara das minhas variáveis, né,
nesse meu duto. O que está acontecendo aqui? Bom, eu tenho novamente um botãozinho aqui, ó, chamado gradiente hidráulico. Esse meu gradiente hidráulico aqui, ele me dá o meu perfil de elevação, que é isso em verde, ao longo do meu duto. Nesse meu eixo vertical aqui eu tenho o meu head, a minha elevação, e aqui eu tenho minha vazão. Tá? O meu head está em vermelho. Né? O que ele está acontecendo aqui? Ó? Ele está tocando, o meu head está tocando o meu perfil de elevação. Né? Isso significa que, se eu mudar para o gráfico de pressão, que a minha pressão nesse ponto está em torno de zero, né? Em torno de zero aí significa que está na pressão de vapor do meu produto. Se o meu produto for dentro desse valor aí. Eu tenho produtos que têm pressão de vapor em torno de 12 quilos ou mais, né? Mas esse meu fluido aqui, eu estou considerando que ele tem uma pressão de vapor próximo do zero. E aí eu estou dizendo o seguinte, ó, esse meu duto, como a pressão aqui nesse ponto está zero, ele está abrindo coluna. Né? Aquele gráfico que novamente, a gente já viu ontem mesmo, foi explicado esse problema, né? O problema que é abrir coluna no mineroduto, problema de erosão. Aqui a gente tem, na forma de controle, quando a gente está falando de líquido, tá? A gente tem um problema de controlar. O meu problema ele fica mais difícil de controlar. Por quê? Porque aqui fica uma região onde você tem vapor e líquido, né? E você tem um escoamento que pode ele trabalhar abrindo e fechando essa coluna, o que vai me dar problemas de verificar como a vazão está sendo medida desse lado, ela vai dar uma variação na vazão, né? Flutuação nessa medição de vazão, vai complicar o meu sistema de detecção de vazamento. Não quero isso. Né? Eu não quero isso. Como é que eu faço para evitar isso? Né? Eu faço para evitar isso porque, no momento, eu não estou controlando o meu problema, eu estou só operando ele. Por que eu estou operando? Porque eu só liguei as minhas bombas. Né? Falta eu controlar esse processo. Como é que eu controlo esse processo? Bom, eu não quero que isso aconteça. Para não acontecer, eu tenho que suspender essa linha daqui, minha linha de head. Né? Eu posso suspender essa linha de head de duas maneiras. Suspendendo o início do duto, ou seja, através das minhas bombas, de repente ligando outra, mas esse sistema não dá para ligar outra. Então aqui eu não posso mexer. Ou desse lado, se eu suspender esse lado aqui, né, eu saio desse ponto e saio dessa interseção. Por que está faltando a gente para mexer desse lado? Ora, porque eu também escondi de vocês, né, para poder dar todo esse palavreado agora, é o outro lado. Vamos lá para o lado que está recebendo o produto. Aqui vocês têm recebe, na verdade isso aqui é um botão, se clicar aqui a gente vai para o outro lado. Bom, do outro lado, felizmente, eu tenho um elemento de controle, eu tenho uma válvula de controle. E essa válvula de controle, né, ela me permite, espero assim, controlar o meu processo. Como é que eu faço? Bom, aqui ela está com um ajuste de 1 kg/força por centímetro quadrado. Se eu quiser subir esse lado, eu vou ter que subir essa pressão aqui para tentar levantar a minha curva de head. Né? Então, vou lá e subo isso aqui. Minha pergunta é, para quanto? Para quanto? Ninguém responde? Alguém está me escutando? Para 3. Responde aí, pessoal. 3? Beleza, 3. Vamos lá, subi 3. Vou mandar executar novamente com essa nova condição. Vou olhar meu gradiente hidráulico. E fechou coluna, não sei se vocês tinham reparado, tinha aberto coluna aqui também. Fechou nesse tempo, mas não foi suficiente.
Bom, se aquilo não foi suficiente, vou lá e 7. Mando executar novamente e... Opa, quase. Eu poderia continuar fazendo isso por tentativa e erro até chegar no valor lá que vai me fechar aquela coluna. Por exemplo, vamos lá mais uma vez, né? Não sou eu que estou fazendo a conta, né? 9. Só estou apertando o botão, não estou preocupado com mais nada. Ele está fazendo a conta para mim. E, opa, parece que fechou. Né? Quanto está a mais aqui acima desse pico aqui, né? De pressão? Eu posso tentar olhar no meu gradiente de pressão. Ih, parece que está só um pouquinho, né? Só. Vamos usar um pouquinho da teoria para tentar, em vez de ficar chutando e apertando o botão aqui, ver se a gente entende o que está acontecendo com o nosso processo aqui. Né? Bom, novamente, isso aqui foi o que a gente achou. Estou com abertura de coluna, estou com uma situação que eu não estou confortável, tá? Quero fechar a coluna. Como é que eu faria isso? De uma maneira, em vez de ficar chutando um monte de valor, tem um valor bem aproximado logo de início. Né? Olha, minha linha de hedge aqui é uma reta, né? E ela está quebrando coluna aqui. Mas se eu não estivesse quebrando coluna, se estivesse passando, raspando, vamos dizer assim, eu faria um prolongamento dessa reta, viria até esse ponto, só que esse lado aqui, esse eixo, não é eixo de cota, é um eixo de vazão. Então, eu olho do outro lado, né, e vejo que isso aqui seria uma cota equivalente a 100 metros. Como desse lado aqui, por acaso, a minha elevação é praticamente zero, ora, como é que eu transformo essa cota de 100 metros aqui num valor de pressão? É só fazer essa conta aqui, ó. Pego esses 100 metros, multiplico pela massa específica, né? Multiplico por G, tem esse valor. Como eu estou usando unidades do sistema internacional, eu vou ter isso aqui em pressão. Né? Pressão é ρGH, né? Foi essa conta que eu fiz. E tem uma pressão de 8,8 aqui. Então, isso aqui seria um valor mínimo, né, para eu começar a trabalhar. Se eu quiser ter uma folga um pouquinho maior nesse ponto, eu boto uma pressão um pouquinho maior. Beleza. Né? Então, né, eu vou lá. Espera aí. Eu já sei que eu preciso de em torno de 9, foi o que eu botei aqui, ó, em torno de 9, né? Para dar uma folga maior lá, eu vou colocar 10, vou mandar executar, né? Vou olhar o meu gradiente hidráulico novamente, fechou coluna, tá bonito. Veja aqui, olha, minha potência, se eu quiser ver meu quadro resumo com os meus valores, eu clico nele, tem o meu valor total da potência gasta pelas bombas, né? Isso aqui é a potência que ela está demandando na ponta de eixo dela. E aí eu teria a condição de continuar resolvendo o que foi pedido. Né? Já tenho minha vazão para essa nova condição. Opa, esqueci de avisar, de mostrar aqui. Né? Minha vazão está aqui, ó. 2.830, está faltando unidade aqui, mas é metro cúbico por hora. Tá? Essa é a nossa vazão. E a nossa potência lá está em HP. Ótimo. Né? Mas, peraí. Deixa eu voltar aqui, né?
uma reta aqui, né? Eu prolonguei essa reta, cheguei... De onde saiu isso? De onde saiu... Por que eu posso fazer isso? Eu fiz isso, né? Porque eu fiz as seguintes considerações. Né? Primeiro, eu vou considerar o meu escoamento isotérmico incompressível em regime permanente. Monofásico, claro. Todos os meus problemas que eu vou mostrar aqui são isso. Agora, quando eu faço essas considerações, eu posso olhar o meu escoamento através de uma balança de energia, né, que é a equação de Bernoulli aqui, né, onde nessa forma daqui é interessante que todos os termos, esse gama aqui é ρg, né, onde ρ é o ρ do fluido, né, só lembrando, massa específica do fluido, todos os termos dele têm unidade de metro de coluna de líquido aqui, né, onde P2 e P1 é uma condição num determinado ponto do duto, P2 é um ponto mais à frente. Aqui são as velocidades, né? É como já foi explicado aí, uma balança de energia, né? Energia de pressão, energia cinética, energia potencial, um termo aqui referente à transformação de energia devido ao atrito. E esse termo aqui eu posso escrever através da equação de Darcy, né? Onde essa variação desse meu head devido ao atrito aqui vai ser um fator de atrito, o meu comprimento, o diâmetro, novamente a minha velocidade, dividido por 2G. Então, com essas aproximações, considerações que eu estou fazendo aqui, eu posso abordar aquele meu problema daquela maneira, né? E aí, quando eu faço essa abordagem, né, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se eu tiver com o duto parado, aqui a velocidade é zero, né, nos dois pontos. Velocidade é zero, eu não tenho perda por atrito, não tenho escoamento, né? E aquela minha equação vai me dizer que esses dois termos, quando eu passo um do lado para o outro, né, o meu head em qualquer ponto do meu duto vai ser igual, ou seja, a minha linha de head vai ser uma linha horizontal aqui. Bom, mas não é esse meu caso, eu tenho escoamento, né? Se eu tenho escoamento, olhando novamente essa equação daqui, eu posso analisar o seguinte, esse meu termo aqui, o meu head, né, ele apresenta, esse termo vai função da posição que eu estou. Esse meu L aqui é qualquer posição ao longo do meu duto. Esses meus termos, onde tem, por exemplo, um P2 aqui, se eu transformar P sobre gama Z, somar esses termos, eu vou ter, por exemplo, um termo constante, e o H seria o H em qualquer ponto L do meu duto. Ou seja, isso aqui seria uma equação de uma reta. E aí, uma equação de uma reta, eu posso prolongar aqui, né, falando que o meu coeficiente angular dessa reta vai ser a variação de H sobre a variação de L, que vai ser isso aqui. Ora, uma equação da reta, isso aqui, o coeficiente angular dela é constante. E aí eu poderia prolongar isso aqui, né? Mas será que é constante mesmo? Será que eu não tenho uma variável aqui dentro, escondida, que também é a função de L, de modo que isso aqui deixe de ser uma reta? Como é que eu garanto que essas coisas aqui não variam com o comprimento, com a posição que eu estou? Bom, uma coisa que eu estou falando é meu diâmetro num determinado trecho que eu estou analisando, por exemplo, ele é constante. Aceleração da gravidade é constante. Isso aqui, então, é constante. Minha velocidade não muda de um ponto para outro. Velocidade não muda de um ponto para o outro. Por quê? Bom, porque, primeiro, um diâmetro constante, eu fiz algumas considerações ali para chegar naquela equação, não foi? Eu considerei o escoamento unidimensional. Então, da minha equação lá de conservação de massa, né? Como é unidimensional, os outros termos aqui que têm derivados espaciais, eles não existem, são zerados. Além disso, ele é um regime permanente.
então esse termo aqui não existe, porque eu não tenho variação de nada com o tempo. E o meu fluido, ele é incompressível. Então, espera aí, essa minha equação se transforma só nesse termo. Eu posso fazer aqui uma integração, vamos dizer assim, né, entre dois pontos. E se eu considero que a minha massa específica não varia, meu fluido é incompressível, a minha velocidade em qualquer dois pontos, para manter essa relação, tem que ser igual, ou seja, a minha velocidade é constante. Ótimo. E aqui eu tenho um problema, né? Porque, ou melhor, eu não tenho um problema aqui, eu posso ter um problema no futuro quando eu estiver analisando um fluido em que a massa específica varia, né? Por exemplo, se eu tenho uma massa específica num determinado ponto que é menor, para eu manter essa relação, a minha velocidade tem que ser maior, né? Então, isso aqui tem que compensar uma coisa com outra. Mas não é o meu caso. O meu caso aqui, eu estou analisando um fluido incompressível. Então, eu cheguei à conclusão, né, que, sim, a velocidade do meu fluido incompressível é igual em qualquer ponto, mantendo o mesmo diâmetro. Faltou o F. O F é mole da gente achar, né? O F é constante mesmo em qualquer ponto do duto. Também já vimos esse gráfico aqui, né? O famoso diagrama de Moody. Como é que eu calculo esse F mesmo? Bom, primeiro eu tenho que definir a minha rugosidade relativa, que vai ser a minha rugosidade dividido pelo diâmetro. Se eu definir que a minha rugosidade, que é um parâmetro que eu não conheço muito bem, né, principalmente se o duto for um duto já tem algum tempo, mas eu vou definir ele como um valor constante. Tá? Então, eu tenho uma relação constante, eu escolho desse lado, a gente já viu como opera esse gráfico, né? Eu escolho desse lado uma dessas curvas que representa a minha rugosidade relativa, ando com ela até eu achar o número de Reynolds do meu escoamento. Esse meu número de Reynolds, ele é calculado pelo meu diâmetro, que é constante, pela minha velocidade, que eu já vi que é constante em qualquer ponto do meu duto, e pela minha viscosidade. E viscosidade em líquidos pode ser fortemente influenciada pela temperatura. Sim, mas minha outra consideração é que estou num escoamento isotérmico. Então, tudo isso aqui é constante, meu número de Reynolds é constante, eu vou tirar um valor de F aqui, que é constante, beleza. Então, eu tenho certeza que aquela aproximação que eu fiz está válida. Eu posso prolongar e posso tirar aquilo. Minha teoria está legal. Tá? Com essa teoria legal, confirmei no meu simulador, cheguei a essa vazão aqui, ó, 2.830, aproximadamente metros cúbicos por hora. E a potência também lá, né? 8.215 HP. Vamos fazer o resto continha na mão. E a movimentação mensal? Ora, se eu tenho essa movimentação metros cúbicos por hora, se eu movimentar pelo número de horas que eu falei que eu vou operar durante 20 horas, eu tenho a minha movimentação num dia. Se eu movimentar por 30 dias do mês, eu tenho a minha movimentação mensal. 1.698 metros cúbicos, que se eu mantiver nessa condição, eu opero esse meu duto. Posso partir também para analisar o meu custo de energia, né? Meu custo de energia, eu vou pegar o que eu calculei aqui de HP, transformar esse HP em watt, relação de 746 aqui. Estou dividindo por 1.000, porque eu quero ter em quilowatt. Esse 0,95 eu estou botando um rendimento elétrico, por exemplo, do meu motor. Teria outros rendimentos para considerar aí também, mas para simplificar, eu estou botando meu motor elétrico aqui. Teria também perdas em outros pontos, subestação, transformador, por aí vai. Então, isso aqui eu transformei simplesmente minha energia em unidades do meu sistema internacional. Essa energia vai ser gasta durante que período? 20 horas, para eu ter num dia, vezes 30 dias, né? E multipliquei pelo meu custo do meu quilowatt-hora. No final, eu vou ter o custo do que eu pagaria de energia elétrica. Se isso aí fosse movimentado por motores elétricos, é o que eu estou considerando, né?
para pagar essa movimentação. R$ 1 milhão de conta de energia elétrica, só para isso, por mês. Né? E um valor interessante aqui é que se eu pegar esse custo e dividir pela minha movimentação que eu gastei também, que eu consegui realizar durante o mês, eu vou ter um valor aqui de 0,55 centavos por metro cúbico, que é energia, né? E é quanto eu gastei em energia para movimentar esse metro cúbico. Para a gente ter alguma ordem de grandeza, né? O que isso representa? Se eu voltar lá para o meu negócio, né? Isso aqui é uma parte do que eu gastei, né? Para movimentar o meu metro cúbico de um lugar a 180 quilômetros de distância do outro. Se eu considerar isso aqui, por exemplo, se eu fizer uma analogia com um caminhão, né? Um caminhão transporta aí 30 mil litros, vamos dizer assim, né? Seria 3 metros cúbicos, 30 metros cúbicos. Se eu pegar e multiplicar isso aqui por 30, vai dar em torno de R$16 para eu transportar, a minha energia gasta para transportar 30 metros cúbicos. Seria equivalente ao que um caminhão gastaria em diesel. Será que um caminhão gasta em diesel para andar 180 quilômetros R$16? Eu acho que gasta bem mais, né? É lógico que isso aqui não é meu custo total, eu tenho outros custos, eu tenho custo de pessoal, custos de administração, manutenção, amortização de investimento, tem outro para compor no final a minha tarifa. Mas isso aqui já dá uma boa ideia da competitividade do nosso modal aqui, né, de transporte. Bom, tudo isso eu quis falar o seguinte. Bom, eu saí apertando o botão para tudo quanto é lado, né? É muito fácil a gente apertar o botão e esquecer de analisar o problema em si. A nossa tarefa aqui é muito mais do que apertar botão, né? É analisar o problema, é conhecer o nosso problema, saber a ferramenta que a gente tem na mão, né? Quais são as limitações dela, quais são as aproximações, qual é o grau de confiabilidade que eu tenho desse meu resultado em função do meu fenômeno físico. E saber que esse meu resultado, esses meus resultados que eu obtenho, né, nessas simulações, eu como técnico de simulação, eles vão ser utilizados para balizar a operação do meu duto real, né? Eu saio do meu mundo real quando eu estou aqui no meu simulador, aperto o botão para tudo quanto é lado, analiso os resultados, mas no final isso vai ter aplicação, isso vai ser utilizado para definir os padrões de operação. Então, a nossa responsabilidade aqui é muito grande, né? Quando a gente faz isso, é isso que eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. Alguém está pedindo controle aí? Deve ter sido engano, Luiz. Pode continuar. Engano? Tá legal. Então, quando a gente está começando, né? Quando a gente pega o pessoal começando na área, ou mesmo a gente, depois de muito tempo, a gente fala nesses números e, às vezes, perde a sensibilidade do que são esses números, né? A gente está falando de 2.800 metros cúbicos por hora. Na verdade, tem dutos que operam com vazões muito maiores do que essa, 5 mil metros cúbicos por hora. Aqui no país a gente tem isso. Vamos considerar um duto que a gente estivesse operando próximo disso, por exemplo, 3.600 metros cúbicos por hora, né? Isso seria 1 metro cúbico por segundo. 1 metro cúbico por segundo, que é transportado. Então, vamos dizer que eu estou lá no meu recebimento e recebi 1 metro cúbico. No segundo seguinte, eu recebi outro metro cúbico. E por aí vai. O que representa 1 metro cúbico, né? Antigamente era muito fácil a gente ver aquelas caixas d'água de fibrocimento, né? De 1.000 litros, que tinha 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? 1 metro cúbico, um pouquinho, as dimensões variavam um pouquinho, né? Ou seja, eu estou recebendo
uma caixa daquela cheia do meu produto a cada segundo. E eu recebo a segunda caixa, não tenho onde botar, boto em cima da primeira, a terceira eu boto em cima da segunda, e eu começo a empilhar essa caixa. No final de 1 hora, eu vou ter uma pilha de caixas, né, de 3.600 metros de altura. Mais alto que qualquer montanha aqui no Brasil, em 1 hora. Nosso cuidado é manter essa pilha muito bem cuidada e equilibrada, porque a nossa responsabilidade é muito grande em relação a esses grandes números que estão na nossa indústria, e às vezes a gente fica tão familiarizados com eles que a gente perde realmente a sensibilidade. Isso aí é muito importante, a gente sempre ter a importância da nossa responsabilidade, né? Bom, continuando aqui com o nosso problema, né? Eu falei que a gente trabalha com operação e controle, né? E a nossa ação envolve múltiplas situações. Por exemplo, agora eu quero trabalhar numa situação em que eu vou deixar de operar com 3 bombas, né, e operar com 2 bombas. Opa. Então, por exemplo, se eu quiser deixar de operar com 2 bombas, com uma bomba, eu quero voltar a operar com 2 bombas, né, eu venho aqui, desligo a minha bomba, mando executar. E tem a minha nova vazão. Assim espera. Beleza, tem a minha nova vazão aqui. 2.100 metros cúbicos. Não, espera aí, pessoal. Nós somos muito mais do que apertar botão, né? O que eu tenho que ver? Como essa nova situação se comporta. Vou lá para o meu gradiente hidráulico. Opa, baixei desse lado, abri coluna. Tenho que controlar o meu processo. Então, antes de desligar essa bomba, eu teria que ter vindo aqui e subir essa pressão. Novamente, para quanto? Minha análise rápida, eu posso fazer umas contas, minha sensibilidade, né? E vou botar 18 aqui, por exemplo. Vou mandar executar. Vou olhar o meu gradiente. Opa, nova condição. Eu posso trabalhar diversas condições operacionais aqui, diversos procedimentos, né? E esse meu simulador vai me dar muito bem esse tipo de informação e uma resposta muito boa. Só lembrando que a maioria dos nossos consoles de operação, dos nossos operadores, eles têm, muito mais bonito, né, a tela com as dos equipamentos, das variáveis de processo no terminal de envio, no terminal de recebimento, e raramente ele tem esse tipo de informação. Acompanhar o gradiente hidráulico em função do que a gente está mudando nas condições operacionais do duto. E o operador mantém esse controle através de simulações prévias feitas, através de definição de padrões operacionais, de conhecimento e de treinamento, né? Ok, mas o que eu quero aqui, né? Bom, eu quero fazer e verificar como é que são as minhas máximas pressões durante esse processo. Porque quando eu saio, desligo uma bomba e mudo o set point de um lado para o outro, tudo isso vai me gerar perturbações no meu sistema, né, que são perturbações das minhas variáveis de processo ao longo do tempo, gerando tipicamente um regime transiente durante esse momento. E essa ferramenta nossa aí que eu disponibilizei para vocês não trabalha com regime transiente, é só regime permanente. Ela faz as situações antes e depois. O durante, ela não faz.
né? Então, eu precisaria de outra ferramenta que tivesse essa especificação. E eu vou lá selecionar, então, da minha lista, uma outra ferramenta. Pô, mas só que antes aí eu falei, peraí, a gente está num transiente, né? Transiente é ruim, né? A gente fala, transiente, não. A gente só consegue controlar, né, o nosso processo, operar e controlar através de perturbações, mudanças do meu sistema que geram transiente na minha linha. Então, sem transiente eu não opero. Eu passo por situações que as coisas permanecem, mas eventualmente eu vou mudar essas condições e vou passar por transientes. Então, transiente não é necessariamente uma coisa ruim, né, como a gente às vezes pensa. O que a gente pode dizer que tem coisas boas e coisas ruins quando a gente começa a definir o que é uma condição a gente chama de cenário de operação normal. Por exemplo, um regime permanente, liguei as bombas e estou operando lá um tempão, o mesmo produto, nada muda, estou com a minha vazão lá bem estabilizada, estou o que eu chamo de um regime próximo a um regime permanente. E aí eu tenho que desligar o meu duto, ou trocar o meu arranjo de bombas, ou trocar meu produto, entrar com uma batelada de um produto diferente. Tudo isso aí vão gerar transientes, que são perfeitamente normais, né? Estão dentro dos meus cenários normais de operação, né? O que eu tenho que tomar cuidado, por normas, é que esses cenários normais de operação vão me gerar pressões ao longo do meu duto que não devem ser maior do que a minha pressão máxima de operação admissível, que é aquela pressão definida, né, pela menor entre a minha pressão de projeto e a pressão de teste hidrostático dividido pelo seu fator. O que é ruim, vamos dizer assim, né, quando acontece, são operações incidentais, são eventos que podem ocorrer, mas que eu espero que ocorram com uma frequência extremamente baixa, né, e que não fazem parte da operação normal, acontecem, mas eu não queria que acontecesse, né? Tipicamente, dentro desse cenário, é um fechamento indevido de uma válvula de bloqueio com o duto operando, né? de uma válvula, né? Uma válvula bloqueando com o duto operando, né? Isso aí eu não quero, é um incidente, é algo que eu não quero, não opero para que isso aconteça, mas pode acontecer. E caso isso aconteça, né, também por normas, as pressões resultantes desse evento, elas devem ser menor do que a pressão máxima de operação admissível, mais 10%. Bom, então eu tenho pressões em regime permanente transiente dentro de cenários normais e de cenários incidentais. Então vamos ver aqui, né, o que é isso. Vou novamente, olha, o que eu vou fazer é o seguinte, aquele mesmo duto, com uma geometria somente um pouquinho diferente, só para a gente ficar mais fácil de analisar. Eu mudei a minha perfil de elevação. Em vez de ser uma elevação toda perturbada aqui, é uma elevação que zero, horizontal praticamente o tempo inteiro. Tem aquele pico de controle lá, com cerca de 320 metros de altura, e depois um trecho na horizontal ainda. Então, esse aqui é o meu perfil de elevação, tá? E, novamente, o que eu quero é aquele duto de 32 polegadas, 180 quilômetros e tal, partir daquela situação que eu tinha de 3 bombas e ir para uma situação de 2 bombas, né? Continuo lá com condição operacional semelhante ao que eu fiz na minha planilhinha. O que eu vou fazer, né? O que a gente viu? Eu não posso desligar a bomba primeiro, porque senão eu vou abrir a coluna. Então, antes de desligar a bomba, eu vou levar minha pressão. Na planilhinha eu fiz a 18, aqui eu vou fazendo próximo de 20 quilos. Vou esperar meu duto estabilizar um pouco essa perturbação dessa elevação de pressão. Depois eu desligo a bomba e chego na minha nova condição operacional. Ou seja, eu estou controlando meu processo através de uma série de eventos que eu quero que aconteça e vou manter as minhas variáveis de processo dentro dos meus limites operacionais.
Vou sair da minha condição de regime permanente. Isso aqui é o gráfico que a gente vai olhar. Eu tenho aquele meu óleo lá de 880 de massa específica, 27, aproximadamente 27 centipoase de viscosidade. Nesse eixo vertical eu vejo pressão, nesse eixo aqui eu vejo vazão, vazão nessa cor daqui. Meu gráfico de pressão está em azul escondido atrás dessa linha de máxima pressão que armazena todas as minhas pressões durante o meu evento transiente de operação normal. Essa mudança de condição é uma condição normal. E aqui eu gerei uma máxima pressão de operação admissível, uma PMOA, está em inglês aqui, né? Que tem essa característica. Ok? Bom, vamos lá ver o que acontece. Aqui a gente está mostrando o tempo, né, dos eventos. Subi o meu set point aqui da minha pressão, da minha válvula de controle, no recebimento. Eu saí de um patamar, subi para esse outro patamar aqui. Com isso, eu perturbei minha vazão. Minha vazão foi reduzida, porque o meu ΔP aumentou, o meu ΔP aqui diminuiu, porque eu aumentei esse valor, a minha vazão vai cair para uma nova condição. Continuo com a bomba ligada do outro lado, as 3 bombas estão ligadas ainda. Né? Essa onda vai andar aqui até chegar ao outro extremo. Chega uma nova condição operacional. Quando eu estabilizo nessa nova condição operacional, com uma folga maior aqui do meu nível de pressão no meu pico de controle, desligo a minha bomba. Desliguei a bomba. Minhas pressões abaixo, ao longo do meu duto inteiro, termino o meu processo com o meu pico de controle aqui, ainda com a minha pressão acima da minha pressão de vapor, com uma folga, e eu tenho um nível de pressão máxima registrado durante todo esse meu processo, durante minha sequência de eventos. Se a gente reparar, né, eu tinha minha pressão inicial com 3 bombas aqui, essa aqui é a minha condição inicial, eu tinha minha pressão nessa condição. Quando eu fiz a mudança, minha pressão final ficou aqui, ó. Eu tenho 2 bombas, eu mando com uma pressão menor. Aqui no envio eu tive que subir a pressão, então é um pouco maior do que na minha condição original de partida. Só que durante o meu processo, a minha pressão máxima durante esse evento, ela foi maior do que as minhas 2 condições, tanto a inicial quanto a final. Ou seja, durante esse evento aqui, de mudança dessa minha condição operacional, eu tive pressões que são maiores do que essas 2 condições armazenadas do início e do fim. Isso aqui eu tenho que registrar, porque isso aqui vai fazer parte do meu envelope de pressões operacionais normais. Né? Esse envelope de máximas pressões de operação, de todos esses eventos, não só desse, mas de paradas e partidas, passagens de bateladas, eu tenho que compor isso, porque todos eles vão fazer parte da minha pressão máxima de operação. Né? E essa pressão máxima de operação deve estar abaixo da minha PMOA. Esse é um cenário normal. Né? E quando eu tenho um cenário... desculpe, ficou bagunçado, mas eu acho que vai passar direito. Esse cenário incidental. O cenário incidental seria um bloqueio indevido desse recebimento, por exemplo, né? Que vai me gerar o que a gente chama de um salto de pressão, surge de pressão. Né? Esse ΔP, normalmente, quando a gente tem um bloqueio, ele é caracterizado pela quantidade de movimento que vem do meu escoamento. A variação da velocidade que está sendo desacelerado é transformado numa elevação de pressão aqui, que tem uma relação com a velocidade de propagação da onda sonora no duto e a massa específica do duto. Né? Isso aí me dá um salto de pressão. Né? Bom, e o que eu estou vendo aqui? Opa, o que eu estou vendo aqui? Essa daqui seria a minha válvula de controle, ou uma válvula de bloqueio aqui no meu extremo desse meu duto.
Esse FR aqui, eu espero que vocês estejam vendo aí bem, é minha fração de abertura, que vai a 0, bloqueando meu duto. As bombas continuam operando. E aí eu tenho um salto de pressão aqui. Ó. Se eu fizer essas contas aqui, esse salto de pressão vai me dar uma ordem de 20 quilos. Então eu saí de 10, dei um salto de pressão lá, de 20 quilos, fui para perto de 30, e continuo subindo, porque o fluido continua desacelerando e as bombas continuam ligadas. Se eu não tiver nenhum outro sistema para desligar essas minhas bombas, tenho, claro, o operador, que pode intervir nesse processo, eu terminaria com a seguinte situação: a minha pressão máxima passando e muito a minha PMOA do meu duto nessa região daqui, muito mais do que os 10%, né? O que estaria em desacordo com as normas. Mas, felizmente, né, esse duto eu projetei, ou ele foi projetado, junto desse ponto que pode me gerar essa perturbação séria, foi projetado um sistema de alívio. Aqui, novamente, desse lado aqui, está a minha válvula, que está recebendo aqui a 10 quilos, que foi o que foi setado. Fração de abertura dela, que vai a 0. Novamente, eu vou simular o bloqueio dela. E aqui o meu sistema de alívio, que está programado para aliviar a minha condição operacional. Quando eu chegar a 35 quilos, ele vai abrir e vai começar a aliviar a minha surto de pressão aqui. Vamos ver isso se comportando novamente aí. Desculpe. Fechei a válvula. Olha aqui, ó. Fração de abertura foi a 0. Tenho meu salto de pressão, saí de 10 para 16, quase que instantaneamente. Repare que a onda nem se perturbou. Né? Quem está do outro lado aqui, a bomba, nem viu isso acontecer ainda, porque essa informação ainda não chegou do outro lado. Meu sistema de alívio ainda está fechado, porque a pressão nesse ponto ainda está abaixo do 7 dela. Aqui eu dei uma outra parada sem querer aqui. Bom, a pressão continua subindo, até aqui cheguei a 35 quilos, que é o meu set de sistema de alívio. A minha válvula abre e começa a aliviar. Na verdade, ela alivia aqui. Deixa eu parar aqui. O que ela está aliviando é vazão que está saindo por essa válvula, está indo para o meu sistema, meu tanque de alívio, e essa vazão está carregando com ela a energia do meu sistema, né? E essa energia faz com que meus níveis de pressão sejam todos eles mais baixos. E aqui eu tenho novamente em azul a minha pressão na condição final. O meu duto aqui, as bombas continuam operando durante todo o processo, mas agora estão aliviando. Toda a vazão está sendo descarregada para o meu sistema de alívio. Em algum momento, essas válvulas, essas bombas vão ter que ser desligadas para eu parar de jogar no meu tanque de alívio. E eu observo que a minha máxima pressão aqui está passando da minha PMOA, essa curva vermelha, mas não passa 10%. Então, está dentro essa condição, dentro das minhas normas, uma condição perfeitamente, apesar de ser uma operação incidental prevista, que a gente espera que nunca ocorra, se ela ocorrer por simulação, por trabalho de engenharia, eu garanto que ela vai estar dentro das minhas condições operacionais. Esse conjunto de eventos, né, que eu postulo de condições de cenários incidentais, que podem ser vários dentro do meu sistema, eles vão me gerar um envelope de máximas pressões, que eu chamo de pressões máximas incidentais, e esse envelope de pressões, novamente, eles têm que estar abaixo da PMOA mais 10 do meu duto. Vou olhar agora rapidamente uma outra condição, né? Uma condição em que eu preciso fazer uma intervenção no meu duto, e o que eu preciso é um duto de líquido, eu preciso expulsar esse líquido para fazer uma intervenção, uma operação que eu posso chamar ela de uma inetização, que eu vou introduzir nitrogênio através de um PIG aqui para deslocar esse fluido. E
vou fazer essa operação, né? Primeiro, essa é uma operação incidental? Não, não é incidental, porque eu estou prevendo essa operação, é totalmente prevista e eu quero que ela aconteça. Então, é uma operação prevista, mas não é uma operação normal, é uma operação que eu chamo ela de especial. Ela só vai acontecer, eventualmente, se eu precisar. E, nesse caso, quando precisar, eu vou fazer a simulação de como eu vou operar o meu duto nessa condição, né? Então, primeiro, qual é o software que eu vou escolher? Eu tenho 2 produtos multifásico. Não, não é multifásico, porque aqui o meu produto é líquido na frente do PIC, a uma fase. Eu vou operar, fazer essa operação procurando manter o meu duto com coluna fechada na parte do líquido. E desse lado é nitrogênio. Se eu não tiver nenhum vazamento aqui ao longo do meu duto, do meu PIG, isso aqui vai ser nitrogênio e é monofásico. Então, não é multifásico. É transiente? É. É compressível? Bom, do lado... Oi? Alô? Não, foi interferente do microfone, mas Legal. pode continuar. Tá, ok. Então, aqui do lado do nitrogênio, é compressível? Sim. Desse lado, não. Que software que eu vou escolher? Né? Normalmente, né, você não vai ser difícil você encontrar um software que faça isso. Primeiro que essas operações são raras. A firma, a prestadora de serviços que faz esse tipo de serviço que fornece o nitrogênio, normalmente ela tem esse tipo de ferramenta que pode fazer essa avaliação. Porque as grandes soft houses aí, é uma aplicação tão pequena que os mercados para compra podem ser pequenos para isso. Então, provavelmente elas não se interessam. Então, isso aí são aplicações específicas que normalmente indicam um nicho de você desenvolver aplicações próprias, né? Isso aqui é uma coisa complicada, porque o teu oleoduto, conforme ele vai entrando o gás, ele começa a operar como um gasoduto. E ele não foi necessariamente projetado para isso. Então, essa operação aqui é uma operação muito delicada, tá? E tem que ter muitos cuidados para você fazer essa operação, uma simulação com muito carinho, isso aqui. E para fechar, vamos falar um pouquinho só de gasodutos, né? Bom, o gasoduto tem a grande diferença que a gente fez até agora, porque o fluido é um fluido compressível. A maioria dos líquidos são compressíveis também, mas são levemente compressíveis. Então, quando eu faço em várias situações uma abordagem compressível, eu tenho bons resultados. Esses softwares mais sofisticados, que a gente viu agora de transiente, eles levam em consideração a variação da massa específica com temperatura e pressão, sim. Só que no gás, essa variação, né, da compressibilidade é muito forte com a temperatura e com a pressão. E esse efeito tem que ser muito bem considerado através das equações de estado, né? Mas essa compressibilidade, ela também implica que os transientes de pressão, tipo aquele surge de pressão que a gente viu, não são tão efetivos, porque a massa específica é baixa. Lembra que naquela equação tinha massa específica? É baixa. Velocidade de propagação da onda sonora no duto também é baixa. Então, esses surges são pequenos. A gente tem que diferenciar aqui que surge de compressor, né, diferente de surge de pressão no duto. Surge de compressores axiais e centrífugos é uma coisa muito séria. Não é disso que a gente está falando. Esses transientes também são muito lentos comparados aos transientes ocorrendo dentro de líquidos, né? Então, é bom. É uma situação mais tranquila? Depende, né? Porque quando a gente está falando em gasodutos, normalmente os gasodutos trabalham em grandes malhas interligadas, e a perturbação em um ponto longe pode chegar a um determinado ponto outro ponto da malha. Como é que eu faço para analisar esse sistema? Eu posso segmentar essa malha? Isso aí, a interpretação e o conhecimento da operacionalidade da malha é fundamental quando a gente vai fazer uma simulação dessa para interpretar corretamente o que está acontecendo nessa nossa malha, né? A complexidade em relação ao quando a gente faz uma análise de um oleoduto é muito maior.
Mas vamos falar rapidamente aqui, né, de uma simulação num gasoduto. Então, por exemplo, eu tenho uma geometria aqui de um duto de 12 polegadas. Eu botei isotérmica aqui só para simplificar, mas as análises sérias, né, mais corretas, têm que ser feitas com variação de temperatura, né, tanto devido a efeitos Joule-Thomson, como efeitos de transferência de calor para o ambiente. E eu tenho uma condição de regime permanente inicial, onde esse duto de 12 polegadas tem um trecho inicial aqui de 81 km, um segundo trecho de 51 km, um trecho final de 35. Um compressor que inicialmente está desligado, mas ponto que eu estou enviando meu gás para o meu sistema, a uma pressão de 90 kg. Tem um ponto de retirada aqui que eu estou chamando, que é uma térmica, que está desligada no momento. E tem um conjunto de pontos de retiradas aqui, que estão me retirando 2,3 milhões de metros cúbicos por dia, que representa isso aqui. E a variação de pressão, essa 90 quilos no início e 40 quilos no final, e aqui está o meu gradiente de pressão, que deixou de ser linear, como era lá no meu líquido, porque aqui a minha massa específica varia com a minha pressão, e como a minha massa específica varia com a pressão, e eu estou num regime permanente, a velocidade tem que variar também. Ou seja, as velocidades, conforme a minha pressão cai, as velocidades vão aumentando, e eu tenho meu gradiente de pressão aumentando conforme eu vou andando para o final do meu duto. E qual é a situação? A minha situação é, se essa térmica for despachada, por exemplo, puxando 1.200 metros, 1,2 milhões de metros cúbicos por dia, eu consigo operar esse meu sistema? Bom, eu faço a minha simulação, eu olho a minha malha, eu conheço a minha malha e vejo, só consigo fazer isso sem violar condições de pressões mínimas, que esse cara daqui tem uma condição contratual de pressão mínima, né, de 35 quilos, se eu ligar meu compressor. Aí o que eu faço? Eu vou lá na minha simulação, ligo esse meu compressor, que tem uma pressão máxima de descarga de 90 quilos, e vejo a minha solução em regime permanente, 90 quilos enviando, chego aqui com uma pressão de sucção de 27, descarrego a 90, minha térmica despachada, 53 quilos aqui na sucção dela, 37 aqui, ou seja, ótimo, consigo operar o meu sistema nessa situação. Bom, meu gradiente hidráulico, né? Minha pressão caindo, subindo no meu compressor novamente, caindo, e aqui eu tenho uma mudança no gradiente hidráulico, porque minha vazão entre os meus dois trechos muda devido à retirada daquela minha térmica que está despachando agora. E como é que é esse meu transiente? Vamos considerar o seguinte, de 0 até 70 aqui são as horas de vários dias, né? E se eu considerar, por exemplo, que essa térmica está prevista para ser despachada às 11 horas, desculpe, eu botei 10 horas aqui, mas são às 11 horas do meu dia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou ligar antes da parte dessa térmica, vou ligar meus compressores, naquele meu compressor que estava desligado, para condicionar um pouco o meu sistema, vou jogar um pouco de gás que estava antes do compressor para depois jusante do compressor, para pressurizar aquele trecho à frente, para na hora que a térmica partir eu não ter uma queda de pressão muito grande, né? E vou ver como é que esse transiente se comporta. O que eu vejo é o seguinte, olha, 8 horas antes do meu compressor partiu. Essa aqui é o meu gráfico de pressão naquele ponto lá onde está a minha, que eu estou chamando da minha térmica, só voltando rapidamente aqui. Ela está nesse ponto, meu compressor está 50 quilômetros antes, ele partiu, começou a pressurizar, eu vejo a minha pressão chegando, subindo no ponto onde está aquela minha térmica, 50 quilômetros depois, e ela parte com uma rampa de crescimento aqui de 1 hora até a vazão máxima. E com isso a pressão começa a cair ao longo do tempo.
ele só se estabiliza, esse transiente, né, numa condição aqui que para de variar, cerca de 60 horas depois de iniciado esse meu evento, 50 horas depois aqui de iniciado esse meu evento. Ou seja, é um transiente, né, bem mais lento do que a gente está acostumado. Eu vou passar aqui por esses outros, que são gráficos também que corroboram isso, só para a gente considerar o seguinte: a modelagem, né, do gás, ele tem essas diferenças em relação à modelagem do líquido em termos de avaliação da sensibilidade do fenômeno físico. São fenômenos bem diferentes e os operadores e o pessoal técnico de simulação tem que ter essa sensibilidade para avaliar esse conhecimento, que é coisa que você adquire, infelizmente ou felizmente, com a prática, com o exercício desse processo. Eles têm suas peculiaridades, você precisa conhecer esses fenômenos físicos e você precisa conhecer as suas ferramentas de simulação, né? A gente tem que avaliar também, né, quais são os elementos relevantes para a gente montar os nossos modelos das nossas malhas, dos nossos sistemas reais, que devem ser simulados, que devem ser introduzidos no nosso modelo, e qual a forma deles serem implementados. E, principalmente, após a execução, né, da simulação, a gente tem que saber avaliar muito bem o resultado obtido, né? A gente tem que olhar aquele resultado e perguntar por que teve esse resultado, por que eu obtive esse resultado, eu estou entendendo realmente por que isso está aqui. Se alguém me perguntar, eu tenho plenas condições de explicar todos os fenômenos que aconteceram aqui. Por quê? Porque esses resultados são extremamente importantes para a gente garantir o bom funcionamento do nosso negócio e para a gente garantir a segurança operacional do nosso processo também. Pessoal, desculpe o avanço da hora, eu falo muito, não consegui reduzir menos. Que isso, Luiz. Olha, muito obrigado novamente por mais uma aula. Eu sei que você deve estar achando estranho não ter interação com a turma, né? Porque normalmente Muito. elas são bem... são muito assim, quem já assistiu a aula do Pires sabe como que é essa interação. Mas queria agradecer mais uma vez e abrir para perguntas, pessoal. Fica à vontade. Bom, Pires, boa noite. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao Tudo bem, Bernardo. Bernardo? Tudo bem? Obrigado pela apresentação aí de novo. A segunda chance de ver um pouco mais sobre o assunto, né? Que na pós também foi, pô, das aulas mais interativas que a gente tem, né? Na questão da detecção de um vazamento no líquido, você poderia comentar um pouco ali, até na linha da sua apresentação, dos gráficos, como que funciona essa detecção, né? Deixa eu tentar jogar aqui novamente, um minutinho só. Na verdade, você tem várias técnicas de detecção, né? De sistema de detecção de vazamento. Espera aí, deixa eu pegar um gráfico aqui. Basicamente, né, quando você tem uma detecção de vazamento, num determinado ponto aqui do meu duto, o que o sistema vai ver, né, é que ao você retirar produto aqui desse ponto... Eu acho que está faltando só compartilhar. Desculpe. Não, tranquilo, desculpa. Está vendo aí? Sim, sim. Então, aqui é um gradiente hidráulico típico, né? Ao você introduzir um vazamento num determinado ponto do duto,
o que o sistema vai ver é o seguinte, ele vai ver uma resistência, desse lado, uma resistência menor, porque ele vai ver um pedaço de duto aqui diminuir, vamos dizer assim, tá? Em relação a quem está mandando, porque uma parte da tua vazão está saindo por aqui. Então, você vai ter um aumento